Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje a gente vai conversar melhor sobre um filme chamado Perfect Days, ou, aqui no Brasil, Dias Perfeitos. Vamos conversar melhor sobre essa obra. Bem, se trata de um filme japonês dirigido por um diretor alemão chamado Wim Wenders. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O que de cara é uma coisa assim completamente diferente do que eu já tenha visto, porque o filme, além de ser feito no Japão, produzido no Japão, ele é inteiramente em língua japonesa. Eu acho que esse filme aconteceu por causa que, como muitos diretores no mundo inteiro, esse diretor em específico é muito fã de cinema japonês, que, embora a maioria das pessoas não conheça, é um cinema fenomenal e é uma forma de se fazer cinema de um jeito completamente diferente. De forma que assistir a esse filme é uma experiência muito estranha para quem está habituado a assistir o tempo inteiro o filme americano ou no máximo alguns filmes europeus. Esse filme conta a história de um senhor que basicamente vive uma vida extremamente estoica. Se eu pudesse dizer a alguém o que é a síntese do estoicismo, seria assistir esse filme e ver a vida e a conduta desse senhor diante da vida, dos problemas, dos dramas pessoais dele e etc. Mas como é um filme japonês, a gente tem muitos elementos do estoicismo que já estão meio que entranhados na cultura japonesa por causa do budismo, que apesar de ser formalmente uma religião, é uma coisa muito correlata ao estoicismo, uma vez que tem uma ênfase muito prática. Pois bem, esse filme é muito complicado de você assistir, porque você pode se entediar se você realmente não estiver interessado na história, de forma muito fácil. Porque o filme ele não tem nenhum grande evento, ele na verdade é uma sequência de eventos corriqueiros na vida desse senhor, com alguns dramas. O filme não conta a história dele, pessoalmente, mas você deduz ali pela história que é uma pessoa que provavelmente cometeu muitos erros, viveu uma vida de excessos na juventude, e meio que ele tenta compensar isso com essa vida estoica dele. Ele mora em uma espécie de kitnet japonesa minúscula, considerando aqui o fato de que as casas japonesas em geral já são pequenas. Ele tem um quarto só para cuidar de plantas numa estufa, ele tem hábitos de leitura, ele sai muito pouco e ele trabalha como um. Eu não sei o nome disso no Japão, mas ele é basicamente do serviço de limpeza dos banheiros públicos de Tóquio. E o filme inteiro é essa pequena rotina dele, de dia após dia, tempo em tempo, nos pequenos momentos dele de lazer, onde ele quebra essa rotina, de forma que o filme você vai se interessar muito por ele, dependendo de quem você for, ou você vai achar ele muito antiquado, muito chato, muito parado, enfim. Esse filme demanda de você que você queira assistir o filme e queira abstrair as pequenas lições que tem ali. Essa rotina desse senhor é quebrada por alguns episódios, como por exemplo com o sobrinho dele, que é um mala, vamos dizer assim, no Japão, que é enrolado com uma namoradinha, e tem todo esse drama dele como alguém mais maduro tentando lidar com essa situação, mas você percebe, é curioso no filme que até mostra um momento onde ele demonstra tanta maturidade que a própria namorada do sobrinho dele, que ajuda ele no serviço de limpeza, se mostra interessada por ele. Sobretudo por um hábito muito curioso que ele tem, que é ouvir música antiga em CD cassete. Isso é muito comum no Japão, só que é muito. Fica muito evidente de que o senhor gosta muito de cassete, dessa coisa mais vintage, né? Enfim. Este filme é incrível em muitos aspectos, porque ele é uma tremenda lição de vida. E poucas vezes na minha vida eu vi alguém retratar tão bem sonhos em um filme comum. Ao longo do dia dele, ele vai tendo sonhos que misturam as fantasias e os pesadelos dele em um cenário meio cinza, assim. E eu nunca vi um diretor retratar tão bem o que é esse nosso universo onírico dos sonhos em um filme. E esse filme é esse tempo inteiro isso.
até o ponto que meio que ele chega no culminar dele quando uma sobrinha dele foge pra casa dele sem dar maiores explicações e passa dias com ele, até que a mãe dela, portanto a irmã dele, chega para buscá-la, e você vê um grande drama ali de família, como se ele tivesse um passado, sendo que ela é uma pessoa muito bem sucedida e ele um homem muito humilde, de forma que esses universos se chocam, certos elementos preconceituosos da cultura japonesa ficam evidentes, porque ela demonstra um evidente desprezo por ele, por ser mais pobre, ou por ter renegado a vida que ele tinha anteriormente, enfim. Nada disso fica explícito, então você tenta montar os pequenos quebra-cabeças da vida dele. Bom, o filme é incrível, porque você consegue abstrair grandes lições dele, de que de fato a felicidade está em pequenos momentos de realização, a felicidade às vezes está em momentos que nós passamos nós mesmos, sozinhos, em pequenas rotinas, em coisas que talvez para o mundo talvez não tenha sentido, mas para nós tem uma pequena grande dimensão de nós mesmos ali, pequenos momentos especiais onde não tem ninguém perto e a gente está fazendo o que a gente gosta, sem pressões sociais, sem expectativas. O filme é uma grande lição de humildade, é uma lição contra a ansiedade dos nossos tempos e, novamente, você vai ter dificuldade de assistir esse filme meramente porque a gente vive em uma era de extremos onde tudo na verdade está chamando a nossa atenção o tempo inteiro. Então você vai sentir, mesmo que você não seja uma pessoa particularmente ansiosa, mas uma certa ansiedade para que o filme acabe logo, para que as coisas evoluam. Mas o filme é sempre compassado, em pequenos momentos, momentos com uma fotografia muito incrível, ele andando de bicicleta, ou coisas extremamente simples, de forma que eu daria um filme. Esse filme é uma nota 9. Porque um 10 pra mim seria um filme perfeito. E eu acho que o filme perfeito não existe. Mas tem pequenos probleminhas nesse filme, apesar de nota 9. Que é exatamente esse ritmo. Ele quebra você. Ele faz você, às vezes, você tiver. Eu senti um pouco de sono vendo o filme, né? Por causa desse ritmo mais lento. Mas se você consegue abstrair as lições do filme, se você consegue mergulhar naquele universo, se você consegue se colocar no lugar desse senhor, você consegue abstrair ali grandes lições. Então é isso. Fica aqui a recomendação de filme. Dias Perfeitos. É uma excelente porta de entrada para o cinema japonês. E novamente, mesmo que você não goste, fica aí a curiosidade, porque eu nunca vi um filme tão peculiar de um diretor alemão dirigindo um filme japonês em japonês. Enfim, até o próximo filme e bons filmes para você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.